Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o presbítero Alexandre. Bom, irmãos, quero deixar uma palavra para vocês aqui nessa manhã. Bom, irmãos, a modernidade ela chegou. É uma palavra até de exortação, né? A modernidade ela chegou, a modernidade ela está aí. Nada contra na modernidade. Quando falo em modernidade na esfera cristã, né? Nada contra a modernidade. Sou a favor em modernizar a igreja, mas desde que a modernização seja baseada em princípios, na cultura e nas luzes das escrituras sagradas, irmãos. Eu sou de uma época, irmãos, não sou conservador, mas eu sou de uma época que eu ia para a igreja no intuito de adorar a Deus e ver o poder de Deus, que eu creio que é suficiente para a igreja. Sou de uma época onde eu ia na igreja, eu me converti vendo o poder de Deus agindo na minha vida e agindo através dos homens de Deus. Uma época que eu ia para a igreja, eu via 30, 40 cadeiras de roda sendo levantadas para o alto, assim, ó. Eu sou dessa época. Sou de uma época que eu via pessoas sendo libertas ali na hora pelo poder de Deus, de legiões de demônios, pessoas sendo curadas na hora ali, ó. Sou de uma época que eu via pessoas chegando assim, ó, no colchão, carregada por 6 obreiros assim, ó, trazendo a pessoa no colchão assim, ó, e colocando assim na frente do púlpito assim. E no final do culto assim, o pastor, o líder fazendo a oração e aquela pessoa se levantando daquele estado vegetativo que se encontrava. Sou de uma época que eu via 3, 4 pessoas sendo câncer explodindo na frente, assim, ó, na frente dos meus olhos, assim, ó. Pessoas vomitando caroços de câncer, sendo curado. Não era uma coisinha ali, uma coisa. Não, era simultaneamente ali, ó. 30 cadeiras de roda sendo levantadas, 5, 10 pessoas ali se levantando ali daqueles colchão, 5, 6 pessoas vomitando sangue, bruxaria. Eu sou dessa época, irmãos. Graças a Deus. Graças a Deus que eu sou dessa época. De uma época onde, quando eu estava na mocidade, nós cantávamos e as pessoas começavam a cair endemoniadas na porta da igreja. E os obreiros traziam para dentro. Sou dessa época e me orgulho muito. Me orgulho muito, me orgulho muito. Bom, e a modernidade ela chegou. E ela chegou e tem pegado líderes incapazes, líderes vazios de Deus. E sem Deus. E estão moldando a igreja como o mundo. Onde essas coisas que eu falei para os irmãos não é mais o atrativo da igreja, mas sim outras coisas. Outras. Bom, a modernidade ela tá aí, como eu já falei, nada contra a modernidade, não sou conservador, sou conservador naquilo que é de Deus, né? E nada contra modernizar, mas como eu já falei, desde que a modernização seja dentro dos valores, dentro dos princípios e à luzes das escrituras sagradas. Às luzes das escrituras sagradas. E o que nós estamos vendo aí? Líderes
vazios, pastores vazios de Deus, homens vazios de Deus, sem intimidade com Deus, estão moldando a igreja com princípios e valores mundanos. Bom, irmãos, quando eu aceitei Jesus, eu tinha 25 para 26 anos. E quando eu era do velho homem, do meu velho homem do passado, eu vim de boates, eu vim de salões de músicas, né, as famosas discotecas. E o que nós estamos vendo aí hoje são igrejas que parecem verdadeiros bordéis e salões de discoteca. Aquilo que eu curtia quando eu estava no mundo. Não tem aparência de igreja. A Bíblia era Paulo, Pedro, João, esses camaradas, eles orientam a igreja a não se parecer com o mundo. O que está acontecendo? Líderes estão pegando princípios mundanos, cultura mundana e trazendo para dentro da igreja. Trazendo para dentro da igreja. Né? Esses valores do mundo e trazendo para dentro da igreja. Certa vez aqui, eu pastoreava uma igreja ali no Largo 3, ali no Jardim São Luís. No Jardim São Luís. E eu lembro que eu passava num galpão, eu via lá tudo escuro o galpão, eu via umas músicas religiosas, né? E um dia eu passei, tinha um jovem lá, acho que era segurança, eu perguntei, falei, ô, jovem, o que é aí, né? Ele falou, é uma igreja, né? Na verdade, o lugar parecia com aquilo que eu curtia quando estava no mundo, né? A igreja toda preta, escura, uma fumaceira, que a fumaça saía pela porta assim, ó. Acho que era uma porta de saída de segurança. Aquela fumaça saindo pela porta de segurança. Eu pensei que estava pegando fogo dentro daquele galpão, né? E, sinceramente, para mim que eu vim do mundo, eu vi ali uma discoteca, uma boate, na verdade, eu vi ali. Um lugar que não parecia com uma igreja, com aquilo que eu me converti, né? Não tinha aquele princípio cristão, né? Na verdade, parecia com a boate, né? Não sei quem era o líder daquela igreja, mas esse líder, né, ele trouxe essa cultura mundana, esse princípio mundano das discotecas, dos bailes, e trouxe para dentro da igreja para trazer um certo público, né? Um certo público. Então, eu não entendo. Ou é poder de Deus ou é entretenimento. Então fica aí, meus amados irmãos. Que Deus possa abençoar os irmãos. Oremos para os líderes, para Deus dar sabedoria. E a igreja continue a noiva de Cristo, sendo a noiva de Cristo, sem manchas. E para que nós podemos adorar e cultuar a Cristo. Que a igreja continue permanecendo, né, com seus princípios cristãos, sem ter essa cultura mundana. A igreja ela não precisa dessa cultura mundana. A igreja ela precisa sim do poder de Deus. Quando eu era jovem, novo convertido,
Às vezes eu falava assim, fulano vai estar lá na igreja? A pessoa falava para mim, fulano não vai estar lá hoje lá na igreja não, mas lá vai estar o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Já é suficiente. Então, irmãos, que cheguemos na igreja e que verdadeiramente esteja lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, porque é o suficiente para trazer o pecador, para salvar o pecador, transformar o pecador no poder de Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Fique na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.